Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. E no vídeo de hoje eu vou querer trazer uma breve discussão para a gente entender um pouco melhor se esse novo sucesso literário, Criaturas Impossíveis, será o novo Harry Potter. Pessoal, antes de começar discutindo, eu queria falar um pouco sobre a própria autora, a Katherine Rundell, quem ela é, o que ela já fez. A Katherine, ela é uma autora britânica de 39 anos, mas que viveu grande parte da sua vida e principalmente sua infância no Zimbábue. O pai de Katherine, ele era um diplomata e foi lá onde ela narra que ela teve uma de suas melhores experiências como criança, bem diferente daquilo, que as crianças britânicas e da Inglaterra possuem. Então ela comenta que ela andava muito pela natureza, escalava árvores, mergulhava em rios, e ela conta que tudo isso serviu muito de inspiração para as obras dela. Além disso, a Katherine ela tem uma carreira acadêmica muito renomada, onde ela estudou inglês, e foi formada em inglês pela Universidade de Oxford. Além disso, ela também foi uma membro do All Souls College, que é como se fosse um grupo ali muito fechado e bem prestigiado de acadêmicos de alto nível da Universidade de Oxford. Além disso, a Katherine ela tem um doutorado também, voltado mais para a literatura clássica, do século XVII, e ela já também publicou um livro com esse mesmo tema que recebeu um prêmio muito renomado de não ficção, que no caso é o Baillie Gifford Prize. Bom, pessoal, entrando um pouquinho mais agora na história de Criaturas Impossíveis, aqui a Katherine ela apresenta pra gente dois protagonistas que possuem seus destinos cruzados. A gente tem o Christopher, que é um garoto britânico comum ali de Londres, mas que ele possui um certo dom, uma certa habilidade com os animais que ele nunca entendeu muito bem. E aí o Christopher ele precisa ir passar um tempo na casa de campo do seu avô, que também tem alguns segredos ali escondidos. O avô de Christopher ele fala pro Christopher não explorar as redondezas, ficar por dentro da casa só, mas o Christopher, como uma boa criança, ele acaba saindo ali, explorando, e é quando ele se depara com um lago e com vários seres mágicos e místicos saindo daquele lago. E além desses seres, o Christopher ele se depara com uma garota que a gente vai conhecer depois, que é a Moll. E a Moll ela também veio do arquipélago e ela possui alguns segredos e acaba fazendo algumas revelações para o Christopher. E no caso, a Moll estava sendo perseguida por um assassino e revela que não só isso, mas também que a magia do arquipélago, do lugar onde ela veio, estava sumindo. E isso colocava não somente esse lugar, mas também todos os seres nele em risco. E aí então Christopher ele embarca junto com a Moll de volta para esse portal e junto eles exploram o arquipélago como um todo. E aí, pessoal, é uma leitura muito gostosa de ser feita, é um livro muito fácil de se ler, porque eu acho que não é nem um livro infanto-juvenil, ele é realmente um livro para crianças. Então é uma história muito gostosa, você vai lendo, as páginas elas passam ali de maneira muito rápida, muito fácil, e é algo que eu vejo como um ponto muito positivo na escrita da Katherine. Ela também consegue sintetizar muito bem em poucas páginas, poucos diálogos e descrições, a gente já consegue entender os personagens. A gente entende que a Moll ela é uma criança ali, uma jovem com uma certa destreza, mas também com um certo medo infantil ali, ou o Night Hand, que é o Brutamonte, o grande guerreiro que não tem medo de nada. Ele também, apesar de tudo isso, ele também demonstra certos sentimentos ali pelos amigos dele, pelas pessoas que ele jurou proteger. Então a Katherine ela consegue sintetizar isso de uma maneira muito boa. Entretanto, pessoal, apesar da história ela ser muito leve, muito gostosa, e é claro, pessoal, ela é voltada pro público juvenil / crianças, eu acho que falta ali um pouco, não vou dizer de desenvolvimento de personagens, porque você consegue acompanhar um certo tipo de desenvolvimento, mas o que principalmente eu senti ao ler o livro foi uma falta de uma conexão emocional com a obra e com os personagens. Eu acho que a Katherine, ela, nessa forma de sintetizar e de desejar fazer uma história muito fluida para as crianças, sem alguma mitologia muito complexa, como Tolkien se apresenta algumas vezes, e por aí vai, eu acho que falta respiros nesse texto. A Katherine, quando acaba logo uma cena, tem uma grande revelação, a narrativa ela já segue, tem poucas pausas ali para os personagens eles dialogarem, ou você tratar subtramas ali que são secundárias, que acabam trazendo uma imersão maior para aquilo, Então eu senti uma falta disso, uma falta de você se preocupar muito com o personagem, com o destino daquilo, com o destino de outro. Mas eu acho que talvez é uma impressão minha, um jovem, lendo, um jovem adulto lendo, mas eu acho que talvez se fosse para uma criança, assim, de uns 10, 8 anos, eu acho que iria de boa, eu acho que uma criança iria adorar a história, como eu disse. É uma leitura muito fácil, muito gostosa de ser feita. E aí já entrando um pouquinho no segundo livro, O Rei Envenenado, o primeiro foi lançado em 2023 e o segundo em 2025, menos de 2 anos depois. E aqui eu fiquei um pouco triste porque eu esperava um certo tipo de evolução
um amadurecimento, digamos assim, da obra e dos personagens também. Mas aqui eu senti que a Catherine, ela basicamente segue o mesmo estilo de escrita e de estrutura narrativa que ela utiliza no primeiro livro, mas novamente, pessoal, não é um livro ruim. A história ela acontece também de maneira muito fluida, muito ágil. Você vai passando pelas páginas, você nem percebe. E o mundo, apesar de eu ter comentado, né, que não tem essas pausas, não tem esses respiros, ela tem sim certos pontos onde ela vai conhecendo lugares que talvez não agreguem tanto ali para a trama principal, mas você acaba conhecendo personagens diferentes, novos animais, e tudo aquilo é muito legal, é muito gostoso de ser lido, né? Um outro ponto também, né, que um pouco mais chato aqui, eu acho que as coisas elas são muito previsíveis, mas novamente, para uma criança eu acho que não seriam, entendeu? Eu acho que é uma leitura justamente bem infantil. E aqui onde eu queria entrar na discussão se o Criaturas Impossíveis, né, agora o Reenvenenado, e os próximos livros da obra, né, foram prometidos 5 livros que serão adaptados para os cinemas, né, pela Disney, se eles serão ou não o novo Harry Potter. E aqui é um ponto muito interessante também, a Catherine, logo depois do lançamento do primeiro livro, né, de todo o sucesso que ela fez, ela já foi muito disputada pelos estúdios, então Netflix, Warner, Disney, todos correram atrás dela, e ela acabou fechando uma parceria com a Disney, e anteriormente ela ia fazer somente 3 livros, né, desse universo de Criaturas Impossíveis, mas depois a parceria acabou prolongando para 5, e serão esses 5 livros que serão adaptados no cinema, em filmes. Beleza, mas voltando ao nosso tema, será que Criaturas Impossíveis vai chegar a ser o novo Harry Potter? E agora, pessoal, será que Criaturas Impossíveis será o novo Harry Potter? E, resumindo, eu acho que não. Criaturas Impossíveis, como eu disse, ele é um estilo de leitura e um livro muito mais simples e muito mais infantil do que eu acho que era Harry Potter. Harry Potter, por mais que nos 2 primeiros livros, né, na Pedra Filosofal e na Câmara Secreta, o livro ele fosse voltado ali, né, para um público mais infantil, uma escrita um pouco mais simples, o livro ele já tinha uma imersão de mundo e uma escrita também mais elaborada do que eu sinto em Criaturas Impossíveis. Em Harry Potter, por exemplo, você tem ali o Harry jogando quadribol, por exemplo, ou o Harry ali no beco diagonal, coisas que não agregam muito, assim, digamos, né, para a história, para o fio narrativo principal, mas que são extremamente fundamentais para a construção de mundo. E em Criaturas Impossíveis, por mais que você tenha cenas assim, como a Maul ela indo num barco, né, comprar sua bússola, ou Christopher depois ele explorando o Senado e uma ilha ali, eu acho que é tudo muito raso, eu não senti uma conexão, um detalhe muito aprofundado, até mesmo com os seres mágicos, passa tudo muito rápido, muito batido. Talvez se tivesse algumas pausas, né, pro Christopher, pro Maul, eles verem um ser ali, interagir com esse ser de uma maneira um pouco mais aprofundada, sabe? Não sei, eu acho que falta um pouco dessa imersão e dessa conexão emocional que pra mim Harry Potter faz de maneira exemplar. De qualquer forma, pessoal, Criaturas Impossíveis ele é um livro muito gostoso, muito fácil de ser lido, assim também como Reenvenenado. E eu acho que os dois eles têm muita chance de irem bem no cinema, né? Voltado ali fundamentalmente para um público infantil. Um ponto que eu vou achar interessante, pessoal, é que Criaturas Impossíveis eu não achei ainda uma data, né, de quando os filmes estão para sair, mas talvez eles vão sair ali junto com a nova série do Harry Potter, né? Com certeza com a segunda temporada. E vai ser muito interessante ver o desempenho dos dois. Que por mais que eu acho que é uma história muito interessante de ser vista, Harry Potter, sem dúvida alguma, já possui uma base de fãs muito grande, muito consolidada. E a gente se encontra hoje em dia num momento onde, não somente no cinema, mas também nas formas de arte como um todo, as pessoas elas estão recorrendo mais àquilo que elas já conhecem. Então, se a gente reparar, a gente vê live action de animações que a gente via, né, que os pais viam quando eles eram mais novos, ou continuações de séries, né, como Toy Story, indo aí para o seu 5º filme. Então eu tenho um pouco de receio quanto ao desempenho, né, de Criaturas Impossíveis no cinema, mas eu acho que tem sim material para fazer uma boa história. Ao invés de comparar com Harry Potter, eu acho que Criaturas Impossíveis ela ficaria ali um pouco mais similar com Percy Jackson, mas eu acho que ainda um pouco mais puxado, né, para a questão infantil. De qualquer forma, eu acho que é um mercado que está em falta hoje em dia, a fantasia pro lado infantil. A gente tem aí, por exemplo, Senhor dos Anéis, né, que, diga-se de passagem, é um baita clássico, né, não tem nem o que dizer. A gente tem Game of Thrones, que é voltado para um público mais adulto, apesar de vir agora com Cavaleiro dos Sete Reinos, também adulto, mas com uma abordagem um pouco mais lúdica, mas eu acho que falta esse infantil, esse lado infantil da fantasia, né, um pouco da fantasia medieval, Criaturas Impossíveis, mas eu acho que falta isso ser explorado, né, para o público infantil, é um público que carece disso,
eu acho que Criaturas Impossíveis é uma grande porta de entrada para essa galerinha. Mas é basicamente isso, pessoal. Espero que eu tenha feito um apanhado legal aqui da história. De qualquer forma, quem sou eu para opinar? Vão ler os livros, são leituras muito fáceis e muito gostosas de serem lidas. Vocês acabam o livro aí, os dois, em uma semana facilmente. E eu recomendo muito. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui embaixo nos comentários se vocês já leram Criaturas Impossíveis, o que vocês acharam, se vocês querem ler, se vocês acham que vai ser ou não um novo Harry Potter. Enfim, deixem aqui nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Valeu!